De volta com o nosso Você Bonito, hoje recebendo mais uma vez ele que é referência no assunto, gastrocirurgião endoscopista, Dr. Eduardo Greco, bem-vindo! Tudo bem, minha amiga? Sempre um estar aqui com você. Prazer nosso. Aquele bate-papo que é um bate-papo sério, mas que a gente faz de uma forma leve, né? Isso, exatamente. E eu acho que fica mais fácil não só de entender, mas também de ajudar o público a tomar algumas decisões que são sérias, porque são diretamente ligadas às escolhas e à saúde. Quando a gente vai falar de obesidade, né, tem muita coisa por aí, né? Tem muita coisa de cirurgia, de endoscopia, de dieta, de medicações novas. O que a gente sempre passa nos programas e com você é informar e sempre depois busque o seu médico, escute, veja o que você procurou e se aquilo é o ideal para você. É verdade. A obesidade é uma doença crônica, uma doença incurável, mas é uma doença que tem controle. Mas o melhor tratamento depende de cada pessoa. Tem pessoas que precisam ir para academia, dieta, exercício físico, tem pessoas que precisam da endoscopia, que nós vamos mostrar hoje, tem pessoas que precisam da cirurgia. Agora, o melhor tratamento vai ser aquele melhor indicado para você como paciente, né? Porque os números existem, mas o paciente sempre é 100%, né? Eu até queria começar o nosso papo de hoje, abrir nossa entrevista, com um ponto de partida que é o do texto que vocês me mandaram, que eu acredito que seja um texto seu. Interessante que antes de falar das possibilidades utilizando o balão, a gente pode relembrar qual a indicação para uma cirurgia bariátrica, que não é para todo mundo. Então, quem não se beneficia nesse sentido da bariátrica vai entender perfeitamente o que é possível com hoje esses diferenciais do balão que o doutor vai contar. Então, vamos começar daí para partir para o balão? Isso, perfeito. Isso é fundamental, porque hoje o que mais existe é a busca da cirurgia bariátrica, né? A busca como se fosse o caminho mais fácil para perder peso. E, na verdade, é o caminho mais difícil, né? Você em casa tá lá, resolver ir num médico, fazer uma cirurgia para perder peso. E o fundamental é o quê? Se reeducar. Eu vejo você lá, eu te acompanho todo dia, né? Domingo, atividade física, estimulando os seus telespectadores, as pessoas em casa. A gente precisa mudar os hábitos, mudar a alimentação, reeducar, porque os métodos, todos eles, inclusive a cirurgia bariátrica, servem para a pessoa emagrecer. Se tornar magro, se não mudar o hábito, hoje a gente trata pessoas que já operaram e voltaram a ganhar peso. Então, a cirurgia bariátrica ela é indicada para quem? Para quem tem obesidade moderada ou obesidade severa, ou os mórbidos, né? Os super obesos. Para isso, o pessoal que está em casa, Carol, é simples. Eles vai ter uma continha que a gente chama de IMC, que é o índice de massa corpórea. Você em casa pega o seu peso e vai dividir pela sua altura ao quadrado, né? Então, pega a altura vezes a altura, que dá altura ao quadrado, né? Vai dar um número. Você pega o peso e divide por esse número. Isso vai dar um outro número. Esse número a gente considera normal, até 25 está normal. A partir de 25, entre 25 e 30 é sobrepeso. De 30, de uma forma geral mais simples, né? 30 a 35 é obesidade leve. Então, quem tem sobrepeso e obesidade leve não pode fazer cirurgia bariátrica. Porque cirurgia bariátrica é só quem tiver acima de 35. Só que aí já ouvi umas besteiras, umas coisas horríveis de pessoas que querem engordar para chegar no que tem a indicação para fazer a bariátrica, para poder fazer a bariátrica. Isso. Gente, isso é um horror. Você já ouviu isso, né, doutor? Sim, muito. Tem muito paciente que fala, doutor, quanto que eu preciso ganhar de peso para operar? Não, muito pelo contrário. A pessoa vai operar quando está com obesidade moderada e tem comorbidade, então acima de 35 e tem diabetes, hipertensão, outros problemas, colesterol, problema articular, joelho, ou obeso severo mórbido, que acima de 40 já é muito peso. Então esse tem indicação, uma indicação médica, porque a pessoa está doente, além da obesidade, já tem uma série de problemas. Entendi. Você que tem sobrepeso e obesidade leve, aí você tem, primeira alternativa, nutricionista, o endócrino lá na clínica, passar por tratamento. Ah, doutor, mas eu já fiz de tudo, já tentei, está difícil, minha autoestima está lá embaixo. Aí a gente tem algumas alternativas por endoscopia, que é para esse paciente. Vamos colocar então, a gente tem algum, porque eu falei no início do programa e eu acho que é bem isso. Claro que você vai olhar e falar assim, já ouvi falar desse balão. Não é novidade, não, gente. Na verdade, a novidade é sempre hoje como é feito, porque tudo evolui. Tudo evolui, temos coisas novas. Exatamente. Vai ter uma variação aqui, escuta que o papo é muito legal. Vamos colocar na tela então a primeira ilustração para você explicar pra gente. Tá bom. O primeiro balão então. Vamos lá. Deixa eu ver o que a gente vai mostrar aqui. Então, esse é o balão, ó, tá vendo? Então, é uma endoscopia, isso que o pessoal tem que entender, um procedimento endoscópico, sempre no ambiente hospitalar, com anestesista, um lugar seguro, ou um local que tenha toda a segurança para você, né? Uma clínica especializada que tenha segurança.
E você coloca o balão, é esse dispositivo que vai ocupar espaço. Então ele não mexe absolutamente nada com o estômago. Esse balão vai ficar lá fazendo o quê, Carol? Dando sensação de saciedade. De saciedade, ele ocupa um espaço dentro do estômago. Depois de 6 meses, ou a novidade que a gente tem agora, que já existe balão de 1 ano, existem outros tipos de balão que a gente vai mostrar aqui, a pessoa vai lá e retira uma outra endoscopia, retira e o estômago está lá normal, vai ter vida normal. Então, o balão serve o quê? Ocupar espaço. O balão está aqui, ó, esse aqui, ó, o azulzinho, então, cheião. Eu vou mostrar o azulzinho. Tá bom? A gente preenche ele em torno de mais ou menos 600 ml. Tá. Ele vai de 400 a 700, dependendo do peso que a pessoa precisa perder, da quantidade. Então, esse é o balãozinho que vai estar lá dentro, tá certo? Tá bom. Uma outra novidade é o quê? Esse balão que ele é mais leve, ó, que ele é de ar. Tá vendo? Então, ele é um balãozinho, a gente pode mostrar ali, ó. Esse aqui Como é chama líquido, esse é ar. Então, os dois é balão intragástrico, né? Então, esse é um balão de líquido, ele tem um peso, que a gente preenche ele com soro e azul de metileno. Esse azul é um marcador para a gente, se o balão tiver algum defeito na válvula, vazar, a urina da pessoa, o xixi fica verde. Aí avisa o médico. E esse aqui é um de ar, que ele é mais leve. Então, esse balão, o azul, a pessoa vai perder um pouco mais de peso, mas também tem um pouco mais de sintoma, tem mais peso. O de ar já é feito para pessoas, por exemplo, que já usaram o balão e não se adaptaram muito bem. Esse aqui tem menos peso, tem menos sintomas. Adolescentes, às vezes, que não precisa perder tanto peso, mas a mãe está numa dificuldade, lá na escola está difícil. Então a gente tem que primeiro, claro, né, entender o paciente e buscar. Tá. A gente vai ter essa ajuda. Mas, por exemplo, se esse, enfim, estoura, alguma coisa, tem algo também de... Não, esse não tem um marcador, mas a pessoa não tem mais aquela sensação. Então a gente vai ter como controlar isso. Entendeu? Tá, então, a gente ela vai acompanha. Não estou sentindo, doutor, que não está mais aquele peso. Você faz um raio-x, você consegue ver. Entendeu? Então a gente tem hoje já essas duas alternativas e esse outro que eu trouxe, tá vendo que tem um rabichozinho aqui, um catéter? Ele é um balão que você ajusta. Então ele é um balão que você consegue aumentar o volume dele ou diminuir. Então hoje é o que a gente tem 3 opções, 3 novidades. Esse aqui pode ficar 6 meses ou 1 ano, esse aqui 6 meses, esse aqui 1 ano, que você ajusta o volume dele. Então se o paciente está passando muito mal, eu consigo esvaziar. Se o paciente parou de perder peso ali no 6º, 7º mês, a gente pode aumentar um pouquinho mais o volume. Entendi. Mas isso aqui, cada um deles tem o quê? O paciente ideal. É você primeiro ver, conversar com o seu médico. Mesmo que já esteja lá colocado, você ainda tem acesso para poder aumentar ou diminuir isso, esse aqui a gente tem acesso. Então, alguns pacientes precisam entender aquilo que você falou no começo. Qual é o perfil? Lá, no consultório, eu converso com o paciente, a gente mostra, eu vejo quanto você precisa perder de peso, o porquê. É porque eu vou casar daqui uma semana, daqui 15 dias. É porque eu era um atleta, meu joelho machucou, doutor. Eu preciso perder 7 quilos, eu não estou conseguindo. E eu sou um profissional. Às vezes um balãozinho desse, 1 mês, 2 meses, perde peso e você retira. Então, até quantos quilos dá para perder com o balão? Assim? O balão vai ter uma perda de peso em torno de 15 a 20% do peso total. Tá. Então, se o paciente está pesando 100 quilos, ele vai perder 20 quilos. Se o paciente está pesando 80 quilos, vai perder 16 quilos. 70 quilos, vai perder 14 quilos. Então, é mais ou menos a porcentagem de 15 a 20% com esse tratamento de 6 a 1 ano de tratamento. Eu vou deixar uma perguntinha e já volto, doutor, que é o seguinte, curiosidade, tá? Claro, legal. Eu nunca Isso é ótimo. Perguntei o porquê disso. Por que só pode ficar de 6 meses a 1 ano? Você já me conta. Até porque a gente sabe que para algumas pessoas essa mudança de hábito precisa de um pouco mais de tempo do que para outras. Então, isso também vai variar. Já já você me conta, né? Como é que eles chegaram nessa conta? Então, vamos lá, doutor. Daqui a pouquinho tem perguntinhas do público no @VocêBonitaTV. Quem quiser contar caso específico, tá? Que já tenha passado por isso. Já tem, Glaucio? Então vamos colocar na tela. Já já o doutor responde minha pergunta. Olha lá. Obrigada, Fabiola. Um beijo. Com o tempo, existe mudança de tamanho do estômago? Isso sempre foi um grande mito, né? Das pessoas, meu estômago é maior. Você nasce, você vai ter um estômago com um tamanho. O tamanho é igual. A questão é que o nosso estômago é um músculo, esse músculo distende. Então, quanto mais você comer, mais distensão ele vai ter. Então, se você come muito, ele vai distendendo, esse é o grande problema. Agora, o seu tamanho é um número igual, ele não vai aumentar com o tempo. O que faz ele aumentar a quantidade de comida que você faz. E nem diminuir também, naturalmente. E nem diminuir. Naturalmente não, a não ser cirurgia. E voltando à sua pergunta, é exatamente o estômago. O estômago tem suco gástrico ácido. E esse ácido, aqui é uma prótese de silicone, igual a prótese mamária. Com o tempo, esse ácido corrói e degrada essa prótese. Então, por isso que são 6 meses. Entendi. Mas nós, né, médicos, entendemos o quê? Não adianta. O tempo é importante também. Quanto mais tempo o paciente vai estar com o balão, ele vai estar, na verdade,
comendo pouco, várias vezes ao dia, comendo a cada 3 horas, com uma nutricionista, com um psicólogo, então ele se reeduca. Se você consegue um período maior, por isso que hoje já tem uma novidade no Brasil, que é o balão que você pode deixar por 12 meses, porque a silicone mudou, ele aguenta mais tempo. Então era isso. Vem no que você diz, né? Precisa de tempo para a pessoa mudar o hábito, se reeducar. Que coisa, né? Porque nesses 9 anos de Você Bonita eu já tive possibilidades de falar a respeito desse assunto. E quando eu estava justamente estudando e pensando na nossa entrevista, eu falei, puxa vida, mas as pessoas elas precisam de um tempo para mudar hábitos, ainda que esteja fazendo peso e que ela esteja saciada e não aguente mais comer. Mas a escolha alimentar, aquilo fazer parte da vida dela. E às vezes 6 meses não era suficiente. Não era Sua suficiente. Pergunta foi perfeita. Então agora temos uma possibilidade que aumente isso. Isso, então, agora esse ano já tem essa com o seu novidade. médico, né? É isso daí. Vamos colocar mais perguntinha do público, já tem outra ilustração com outra possibilidade. Olha lá, quem escreveu pra gente. Obrigada, Fabiola, um beijo. Planos de saúde ou a rede SUS realizam um procedimento? Como é que é no Brasil? Isso é importante. A endoscopia bariátrica como um todo, o plano de saúde ainda não regulamentou tudo, então essa novidade que é a técnica da sutura ainda não. Os balões, os planos agora para quem tem índices altos, acima de 40, às vezes precisa operar, mas não tem condição clínica, e o médico fala, coloca um balão para você perder um pouco de peso para eu poder te operar. Já tem essa cobertura. Tá. E no SUS, alguns programas. Eu sou professor lá na Faculdade de Medicina do ABC, por exemplo, a gente tem protocolos de estudo, e aí lá a gente consegue. Em São Caetano do Sul, o prefeito, a cidade, tem um programa de obesidade voltado para isso, onde ele disponibiliza. Claro, passa com nutricionista, psicólogo, toda uma série. Então, lá em São Caetano do Sul, a gente tem acesso a todo esse leque. Então, já existem cidades no Brasil que possuem planos para combater a obesidade nos seus diversos módulos. Ou com medicação, dieta, com cirurgia e também agora com endoscopia. A gente tem o hábito de sempre criticar, muito bom saber quando as notícias são positivas. Sim, tem coisas positivas. E poder comentar que, então, tem pessoas pensando nisso, que está sendo executado, né? Legal. Mais uma, né? Na tela, olha lá. Obrigada, Adri, um beijo para você. Se a pessoa já fez cirurgia bariátrica, mas não teve o resultado esperado, ela pode colocar o balão? Isso, não consegue. Porque depois que você opera o estômago, não tem mais espaço para o balão. Então, operou o estômago, vai cortar um pedacinho do estômago, o estômago vai ficar pequenininho, não consegue mais. Para quem operou e teve recuperação desse peso, isso é um tema frequente nos congressos, acabou de ter um congresso agora lá em São Caetano mesmo, uma semana inteira, o que a gente mais discute hoje, na verdade, é isso. Não adianta você fazer uma série de situações, seu paciente vai voltar a ganhar peso. Agora, quem ganhou peso, por endoscopia, nós temos um gás, que a gente consegue tratar um pedaço ali do estômago, que ajuda a reduzir de novo o tamanho do estômago. E tem essa novidade que é a sutura, que é uma sutura por endoscopia que a gente consegue costurar hoje o estômago sem operar, sem cirurgia. Nossa! Por endoscopia, essa máquina que está aqui, a gente consegue ir lá e costurar. Então, se a pessoa teve, o estômago dela aumentou de novo, aumentou do tamanho, mesmo operada, balão não dá. Mas a sutura dá. Eu acho que é essa que a gente tem em vídeo para mostrar. Tem um videozinho também. Vamos colocar então para a gente visualizar na prática, olha lá, como funciona. Então, uma endoscopia, tá vendo? Então, por endoscopia, né, Carol? Então, na ponta do equipamento de endoscopia, vai aparecer agora, a pessoa vai estar, já não é só uma sedação e uma endoscopia, anestesia geral, procedimento que vai demorar aí 40 minutos, 1 hora. A gente delimita o local que você vai querer fazer a redução. Isso que está sendo mostrado aí seria um estômago inteiro, normal, né? Um paciente que nunca fez uma cirurgia, mas se ele tivesse um pedaço menor do estômago, você também consegue atuar. Ó. E na ponta do aparelho tem um dispositivo que a gente consegue suturar. Gente. Então, esse dispositivo é para sutura, para tudo ele serve. Para qualquer situação que a gente tenha, às vezes uma lesão no estômago, a gente pode ir lá e retirar essa lesão e suturar. Mas para a obesidade, hoje, o que a gente tem é isso, é uma sutura onde você consegue reduzir o volume, então é a capacidade do paciente. Isso já vai dar o quê? Uma durabilidade maior. Aí nós já estamos falando, veja, como se fosse uma plástica. Você remodela o estômago e isso a gente já está falando numa durabilidade aí de 2 anos, 3 anos. Que depois você tem que soltar. Não, pode ficar. O paciente vai ficar lá, o estômago dele vai ficar reduzidinho, vai ficar bonitinho, com os pontinhos lá fechando. E ele fica, a gente já tem acompanhamento no Brasil já há 3 anos, que essa técnica vem sendo executada com as aprovações devidas, e há 3 anos a gente já tem o acompanhamento dos pacientes que conseguem se manter nesse peso, porque reduziu o volume, o paciente está com o estômago pequenininho, só que é diferente de cirurgia, isso não é uma cirurgia, é um procedimento endoscópico, então não tem alteração de
perda de vitaminas, de proteína, porque o estômago vai continuar absorvendo tudo. Então, entendeu? Quem tem indicação para esse procedimento são pessoas que podem ter feito a cirurgia bariátrica e depois de um tempo o estômago voltou e a pessoa reganhou, então, peso. E para pessoas que também procuram uma alternativa para emagrecer. O paciente que está lá com uma obesidade leve ainda não pode ser submetido a uma cirurgia bariátrica que vai trazer alteração de anemia, etc, etc. Não tem uma doença, mas que está tendo dificuldade, consegue fazer o procedimento e vai ter aí 2, 3 anos para o quê? A gente fez o quê? É combater, às vezes é parar o processo aqui para que você não chegue num patamar de obesidade para ter que ser operado. Então a endoscopia bariátrica está aí para isso. Eliminar esse viés de você ganhar muito peso e tentar te tratar e voltar você para o seu peso normal e a partir daí controle. A gente brinca, né? 6 meses, a gente dá alta do procedimento. Faz a gastroplastia, que está aqui a máquina, podemos mostrar se você quiser. Mas pode ser uma sequência. Tira o balão e faz. Já usou balão, não consegue, voltou. Então, hoje tem uma série de situações de leque que é para combater a obesidade. Porque o difícil, Carol, é a pessoa, depois que tirou o balão, ou depois que faz a gastroplastia, ou que faz a cirurgia, é o quê? Controle. Então, o controle é o quê? Ir no seu médico a cada 6 meses. Porque eu falo ao paciente, eu tirei você de 100 quilos, você tem 1,70 m, hoje você está pesando 73 quilos, está feliz da vida. Você não pode desaparecer. Quando você pesar 74, 75, 76, alguma coisa está errada. Você tem que voltar. Ninguém engorda 20 quilos em um mês. A pessoa engorda 2, 3 quilos em 6 meses. E aí soma, né? Se ela identifica, você tem outras alternativas que é o quê? Voltar ele para dieta, nutricionista, reeducá-lo para não chegar de novo num patamar altíssimo, que aí vai ter que ter uma intervenção maior. Então, obesidade é controle. Agora, me conta, vamos mostrar, aqui, né? Porque eu acho também que vai muito dessa confiança do profissional e de conversar para vocês juntos entenderem qual é o melhor procedimento para cada um, né? Assim, se é o balão ou se é essa técnica. Isso. Assim como às vezes o paciente vem buscar essa técnica, eu falo, olha, não, você está com diabetes, hipertensão, você está cheio de problemas. Hoje, agora você tem que ir para a cirurgia. A alternativa é essa. Ou primeiro, às vezes a pessoa também não está madura e esperando isso, sabe? Adolescentes, às vezes com 16, 17 anos. Não, primeiro você vai com a minha endócrino, com a minha nutricionista, nós vamos tratar de você, entendeu? Porque às vezes é falta de orientação, né? Não pode, meu pai quer que eu emagreça, sabe essas coisas? A minha esposa pediu para eu emagrecer. Se a pessoa não quer, eu falo, a hora que você quiser, é o tratamento. Não adianta a sua esposa estar querendo e você não achar que você precisa, porque esse paciente não vai aderir ao tratamento. E sabe, doutor, eu acho que a discussão é muito ampla. A gente tem um programa diário com esse conteúdo, gente, está tudo lá no YouTube para todo mundo pesquisar. Mas é uma discussão ampla pelo seguinte, os próprios profissionais têm opiniões diferentes muitas vezes de um mesmo fato. Não sei se dentro da sua área gastro e da cirurgia, mas os profissionais de nutrição, alguns seguem planos diferentes de outros. E vocês já devem ter percebido isso quando assistem o programa. Outro dia, numa pauta, acho que foi ontem, escreveram assim, nossa, quanto mais a Nutri explica, mais a gente fica com dúvida. Na verdade, não é isso. É porque são linhas diferentes de profissionais. E eu tento aqui tirar do que eu sei que vai ajudar e tal. Só que as pessoas muitas vezes também querem umas respostas que elas querem ouvir. Entendeu? Pode comer pão? Pode. Não, a pessoa vai falar que não pode, vai falar assim, não, então eu vou seguir a outra nutricionista se for o que pode. Você tá entendendo? É mais ou menos isso, gente. Que você tá falando é perfeito. E aí isso é uma discussão ampla que por isso precisa de individualidade. E a Glaucia disse, é uma reflexão, a gente tá aqui para isso, para fazer você de casa pensar, né? Existe tudo isso e com o paciente no consultório, a primeira coisa que eu falo para ele é o seguinte, a primeira coisa que você tem que ter é relacionamento médico-paciente confiança. É isso mesmo. Você precisa confiar, porque cada existem diversas opções. Só que tem que caber para você e não é assim, às vezes, o que eu quero. Você tem que entender. O que você falou, pode pão? Então eu não vou nessa porque falou que não pode pão. Vou na outra que pode pão. Não. Eu vou na outra que deixa refrigerante. Depende. Tem gente que não consegue ordenar horário. Às vezes você fala assim, paciente, você precisa comer várias vezes ao dia. Ele não entende que ele precisa comer de forma saudável várias vezes ao dia. Aí ele volta um mês depois e engordou. Porque ele acha que às 10 da manhã ele precisa parar a vida dele e ir na padaria comer um americano, e não é isso. Ele precisa parar às 10 da manhã e tomar um suco, uma maçã. Então, é muito complexo e você precisa primeiro envolver o paciente para chegar no que você falou. Ele reflete, volta para o seu consultório e fala, não, doutor, acho que é essa linha. Senão vai embora, bate asas, voou, já foi. Total. Então, aqui, rapidamente, você quer que mostre? Mostra que eu vou colocar a pergunta. Só para mostrar para a Bia, para o pessoal, ó, aqui, se quiser juntar aqui no estômago, só para mover, ó. Então, isso aqui é o que vai estar com o endoscópio. E aí, ó, eu movimento, eu vou virar aqui um pouquinho, ó. Tem uma agulha aqui, tá vendo, ó? Então, essa agulha, ela vai costurando. Como se fosse uma cirurgia, só que por endoscopia. Então, com essa agulha eu consigo
fazer sutura em qualquer parte do estômago, se tiver uma lesão, o que tiver. Perfeito. Tá bom? Tá aí. Pode ir lá, É um vamos lá. auxílio, né, gente? Tudo aqui vai dar um suporte, mas muita coisa tá aqui. Perguntinha do público, olha lá. Obrigada, Claudinha, um beijo pra você. Gostaria de saber se existe rejeição dos procedimentos, tanto do balão, como então do outro procedimento que seria essa sutura, né? Isso. A costura. O balão você vai ter um pouco mais disso. A pessoa coloca e aquele peso, as pessoas nos 3 primeiros dias têm dor, têm desconforto, vomita bastante. Na sutura não, a sutura a pessoa não tem tanta indisposição igual ao do balão. O balão tem esse inconveniente. É raro, mas existem pessoas que não conseguem. Eu, por exemplo, tenho uma história já de 14 anos com mais de 4.000 pacientes. E nessa história toda, 5, 6 casos que a gente precisou retirar o balão. Que não teve Ou jeito. por uma solicitação do paciente. Tá. O paciente fala, não, doutor, isso aí para mim não deu, não estou conseguindo conviver. Você vai lá e retira, é um pedido do paciente. Ou, às vezes, a gente tem pacientes que querem ficar de qualquer jeito, só que a condição clínica dele não dá. Tá. Vomita todo dia, não trabalho mais, estou passando mal. A gente tem que também intervir e falar, olha, não deu certo. Não deu certo. Mas é raro, é muito difícil. Agora, para fazer atividade física com esse peso maior, incomoda? Pode e deve fazer, não tem problema nenhum. Ele não tem restrição de você, não vou poder fazer porque eu estou com balão. Não, muito pelo contrário, a gente vai estimular. Depois da primeira semana de adaptação, para ambos os procedimentos, a atividade física é mandatória. Agora, Tá bom. os pacientes referem que percebem um peso maior. Sentiu um peso, tem algum outro tipo de exercício que ele tem um pouco mais de dificuldade, às vezes um abdominal. Mas aí é só conversar com o pessoal na sua academia, com o seu personal e organizar atividades que não te atrapalhem. Muito bom. Mais perguntinha do público. Olha lá. Obrigada, Wallaf. Um beijo pra você. Para redução de estômago em crianças de 12 anos é arriscado? Como é que hoje é visto isso, o que é liberado? Isso, exatamente. Para a cirurgia, o que ele diz, a redução de estômago, cirurgia é a partir dos 16 anos, dependendo de uma série mais complexa. Os procedimentos endoscópicos, eles são menos invasivos. A gente está falando de uma pessoa de 12 anos. Então, 12 anos é aquilo que a gente estava falando antes. Refletir, primeiro tem que tratar a família, né, Carol? Porque a criança está comendo e, na verdade, ela come o que chega para ela. Minha filha chora, briga em casa, tem que jogar duro. É a primeira coisa. Então, lá o que a gente faz? Prepara a família, prepara a mãe, prepara o pai, vai para uma endócrino infantil, porque existe toda uma situação de crescimento, menstruação nas meninas, etc. Então, você também não pode atrapalhar, né, a nutrição daquele jovem, daquela criança. E maturidade. Tem, né, meninas de 12 anos que são extremamente maduras. Tem meninas que não. Tem meninos que é difícil mais, né? Porque o menino lá com 15, 16 anos. Então, não adianta, minha mãe quer que eu faça isso, doutor. Não. Não adianta. Eu já tive pacientes que a gente ficou 2 anos, jovem, de 12 anos, a gente só foi intervir lá com 14, 15 anos e porque ele foi se cuidando, fez dieta, tinha muito peso. Seriam candidatos para a cirurgia, a gente conseguiu tirar ele de uma obesidade mórbida severa para uma obesidade leve. Tá. E aí ele já maduro, 15 anos. Não, doutor, agora o senhor me ajuda, que esse plus aqui, 6 meses está ótimo. Que coisa Tá lá lutando o boxe dele, tá feliz da vida. Então a gente tem que preparar essas coisas. É por isso que a gente precisa ter uma equipe, né? A gente precisa ter toda essa orientação. Não é uma coisa isolada. Eu vou pôr ele meu médico, não falo mais com mais ninguém, não tem nutricionista, né? Precisa ter tudo direitinho. É uma equipe toda. Tem agora um comentário que mandaram pra gente na tela. Olha lá. Obrigada, Ana. Um beijo pra você. O obeso compulsivo come sem fome, mesmo com o estômago pequeno. Lá na cabeça, a vontade de comer continua, imagino. Isso é algo que é uma discussão Perfeito, ampla, é o que a Ana falou, é perfeitíssimo. E que para alguns, né, doutor, por isso eu acho que vocês já fazem muitos estudos, né? O problema está justamente numa compulsão e não no estômago e na saciedade. Não adianta, é o que a gente falou, antes de você mudar tudo aqui, porque uma coisa é fome, e ela já falou aí, na pergunta ela já responde, e vontade de comer. O pessoal às vezes passa o dia inteiro e não teve fome, não quis comer. Não, teve fome, só que engana a fome. Só que come com vontade o quê? Eu vou comer aquilo que eu gosto, aquilo que me dá prazer. Então o trabalho psicológico com esses pacientes é fundamental antes de qualquer coisa. É isso mesmo. Porque senão o resultado é ruim. E você sabe, agora eu me lembrei, né? O Thiago que trabalha com a gente, ele que é nosso enfim, diretor de TV, que faz essas imagens lindas que vocês estão vendo. Eu falei na culinária há pouco no programa de hoje. O Ti fez a bariátrica, né, Ti? Que nós acompanhamos tudo. Tá. Ele fez a bariátrica e hoje ele contou que ele perdeu 37 quilos. E é uma
Gente, é um leão por dia para todo mundo, é uma busca diária. Para quem precisa perder muito, esse leão é um pouquinho, né? É um pouquinho maior e tal. Agora, para quem não precisa, precisa manter. Precisa também tem o desgaste da atividade física, também buscar tem o um tempo momento pra isso. que tá com vontade de comer o macarrão, mas daí vai lá e come o pupunha. É para todo mundo. Eu acho que é isso que a gente tem que Perfeito. falar também. Você não acha, Não, doutor? é perfeito, E tem que estar perfeito. todo mundo junto, porque você tá do lado de uma pessoa que te sabota, você tá fazendo tudo para dar certo. Aí você fez isso aqui. Poxa, você fez o procedimento, você investiu nisso, você procurou ajuda. Isso. Aí depois você vai lá, tá não sei o que, e fala assim: "Ah, não, só hoje, come esse pão de queijo". Isso. Ah, gente, aí não é legal. Isso é fundamental que você Não tá é, falando. é o inverso que você tem que Você fazer. tem que envolver, Carol, todo mundo, porque é isso. Existe a autossabotagem do próprio paciente, às vezes, de se driblar e falar isso aqui, só esse pouquinho eu posso. E você tem que envolver a família, o marido, ó, ela vai pôr o balão, ela vai emagrecer, lá em casa você precisa ajudar. Com Você não pode a sua certeza. esposa com o balão e você pedir pizza, ela começou o tratamento. Então, se não tiver isso, é difícil. É É difícil. difícil, isso é importante. Pois é, tenho que encerrar, eu acho que é sempre um grande papo, o doutor sempre Tô à disposição, maravilhoso. pronto aqui mostrando tudo, é o que hoje a gente tem, né, para ser um auxílio, para ajudar bastante com todos os resultados e muitos estudos científicos e Isso, comprovações de tantos isso. pacientes, e eu acho que tem que buscar ajuda mesmo, mas antes de tudo, tenta não se sabotar. Eu chego na Isso. maquiagem, eu tô faladeira hoje o negócio, mas é que eu lembrei, eu acho que isso ajuda. Eu chego na maquiagem, vejo o povo lá com aquela caixinha lá, como diz Maria Niori, nossa Nutri, sem vergonha, que é cheia de que no cacau não tem nenhum, é puro açúcar, com nem leite também não tem. Nada, é Aquilo só lá, e água quando vai começar a tomar, eu falo, que é isso? Para. Aí pego, leio a caixinha com a pessoa, você acredita que muitos desistem? Lógico, a gente tem que Não toma. educar. É. Esse é o primeiro passo. Mas se deixar livre, pode, tem hoje jeito. pode, quando você vai ver hoje, amanhã, depois, blá, 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 Aí, olha lá, 30 quilos. é o reflexo Tomar da cuidado. soma, né? Perfeito, cara. Gente, Perfeitíssimo. resumindo, procurem ajuda. A gente está aqui para isso. Todo esse conteúdo está no YouTube, lá do Você Bonita, para encontrar a equipe do queridíssimo gastrocirurgião, endoscopista, Dr. Eduardo Greco. Você vai no site Instituto Endovita, com 2ts.com.br. institutoendovita.com.br, também nas redes sociais para encontrar. Obrigada mais uma Obrigado, vez, Carol. doutor. Prazer em estar aqui. Muito Você bom sempre, bater viu? esse papo, Parabéns sempre pelo programa, educando. sempre. Obrigada, Obrigado. viu? Tá vendo?